Brenner? Não. Cleiton? Presente. Diego? Tô aqui. Ok. Elielton? Aqui. Ok. Genivaldo? Gustavo? Gustavo? Irla? Aqui. Ok. Jean? Joanderson? Presente, Jones. José Ravik? Marcelo? Marco Túlio? Marta Regina? Tô aqui, professor. Bom dia. Bom dia. Pedro Henrique? Renan? Nenhum dos dois? Tiago? Alô? Oi. Bom dia. Opa, Tiago. Vinícius Lins? Vinícius Lucas? Presente, Vinícius Lins. E Vinícius Lucas? Ok. Se alguém chegar. Marcelo, Marco Túlio. Deixa eu ver se tu. Nossa, marquei sim. Então, só confirmando aqui. Brenner, tá por aqui? Brenner? Gustavo? Jean? Oi, Brenner, chegou. Tá certo. Gustavo, Jean, Pedro Henrique, Renan e Vinícius Lucas. Então, primeiramente, alguns avisos importantes. A gente recebeu um e-mail, o departamento recebeu um e-mail do Google essa semana, lembrando que os recursos a mais que eles tinham liberados por causa do coronavírus vão começar a ser reduzidos a partir de 1º de outubro. O que isso significa para nós? Significa que se você está acessando esse Google Meet usando algum e-mail que não seja o do DCX, e vocês talvez possam ser barrados pelo Google, não pela gente, a partir do dia 1º de outubro das aulas. Então, fiquem atentos a isso. Não sei se os professores também já liberam esses avisos, mas a partir de 1º de outubro, deem preferência, ou antes disso até, a logar usando o e-mail do DCX nas aulas, porque o Google pode acabar barrando a entrada de vocês no Google Meet. Ao mesmo tempo, as aulas que nós recebemos via e-mail dessas gravações, elas vão durar menos tempo nos e-mails, né? Esses e-mails do Google Drive, elas vão durar menos tempo. Então, a postagem que eu vou fazer do YouTube, eu tenho que garantir que seja feito o mais rápido possível, para que todos continuemos a ter acessos a elas, tá certo? Eles vão reduzir também esse tempo. Estamos claros com isso aí, para que ninguém perca as aulas, nem tenha algo estranho com relação ao login e tudo mais? Ótimo, 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 ótimo. Tá certo? Isso são alguns avisos importantes. Outros avisos, eu acho que tínhamos marcado a entrega de algum trabalho para agora. O lado chato é que... chato não, acontece, né?
A gente disse que essas datas são um pouco flexíveis, então a gente vai marcar primeiro a gente vai dizer qual trabalho vocês fazerem e vai marcar a data de entrega a partir disso. Eu estou percebendo que esse período letivo está voando muito rápido, até porque são só 3 meses, e não 4 meses e meio como de hábito. Então, vou simplificar bastante os trabalhos, tá? Eles vão ser bem mais simples do que eu estava planejando. Sabe, eu estava planejando fazer uma interface gráfica, vocês fazerem estrutura de dados, ia ficar bonitinho pra caramba as coisas, mas também ia requerer mais tempo de debug e tudo mais, e eu acho que eu vou ter que deixar as coisas bem água com açúcar, bem tranquila para vocês, porque a gente não tem um tempo de debug que nós gostaríamos de ter. Ou pelo menos eu não estou sentindo muito esse tempo disponível como eu gostaria que tivéssemos. Tá? Então, de hoje para amanhã eu vou decidir se vai ser em dupla ou individual, mas eu lhes garanto que vai ser fácil. Tá? Por favor, não colhem. Não, eu acho que vai ser tão simples o que eu tenho em mente que se vocês forem colar, vocês só vão estar mentindo para vocês mesmos, tá? Não faz muito sentido colar na tarefa que eu vou passar para vocês. Tá bom? Tranquilos com relação a isso? Ou melhor, talvez fiquem mais tranquilos ou a paz de coração e de espírito fique melhor quando vocês virem a tarefa, né? Então eu deixo para perguntar isso de novo segunda-feira. Tá bom? Ok? Ok. Na nossa última aula, nós começamos a falar de listas duplamente encadeadas e listas encadeadas, né? Ou seja, nós estávamos falando. Deixa eu me achar de novo. Agora eu me perdi nesse slide, mas vamos, a gente se acha. Nós estávamos falando disso daqui, né? Basicamente, a gente tinha um nó e ele tinha um endereço do próximo elemento da lista. E nós falamos, então, de listas simplesmente encadeadas, pilhas e filas com esses elementos, e começamos a falar de duplamente encadeadas, ou seja, cada nó sabia do elemento seguinte e do elemento anterior. Não foi isso, meus amigos? Estou certo? Foi. E a gente falou então da busca, né? Que a gente começava com o nó começando da cabeça da lista, enquanto ele não encontrasse o nulo, enquanto ele não encontrasse o dado que a gente queria, ele iria para o próximo endereço, para a próxima referência. E aí ele retornava ou tendo encontrado o dado, que aí quebrava o laço, ou tendo encontrado o fim da lista com o nulo, que aí também quebrava o laço e ele retornava o nulo, afirmando que não encontrava nada. Isso é algo que eu gosto de dar um alerta a vocês, se vocês forem estudar em casa pelos slides, né? Frequentemente os slides em sala eu costumava fazer isso e passo a passo, mostrando cada linha de código. Cuidado para não confundir isso com o código inteiro ou com o pseudocódigo inteiro. Inserir no começo da lista, né, era bem simples também. Se você vai inserir um novo nó X, no começo da lista, né, X ponto próximo recebe L ponto início, ou seja, recebe o começo da lista. Se esse começo não for nulo, então você tem que avisar que ele tem um novo anterior. Então, o começo no campo anterior recebe X. E o início novo, o início agora é X, e o anterior de X é nulo, para identificar isso. Fui rápido demais? Sim, não, repito, vou devagarzinho. Repita, por favor. Pronto.
Vamos inserir no começo de uma lista duplamente encadeada. X, se a gente for inserir no começo, então um novo elemento, um novo nó com um dado, no campo próximo recebe a cabeça da lista, o início da lista. Então, x.próximo guarda o endereço do início. Se esse início não for nulo, tem que avisar que o campo anterior, no campo anterior dele, que é o novo início, né? Então, o início no campo anterior recebe x. Tá? E eu aviso para a lista que o endereço do início agora é x. E x, por ser o novo início, não tem anterior. Então, o anterior de x é nulo. É muita abstração. Mas deu para entender agora? Hein, Brenner? Exemplo de código. Espera um pouquinho. Posso dizer uma coisa bem simples, Brenner? O código não é muito diferente disso, não. Basicamente, o que vai acontecer no código é o seguinte. O nó x, no campo próximo, recebe a cabeça da lista. Se a cabeça não for nulo, cabeça ponto anterior recebe x. Cabeça recebe x, x ponto anterior recebe nulo. Não foge disso. Porque, diferente de array, nas listas encadeadas, cada nó só tem um conhecimento do próximo, e no caso duplamente, do próximo e do anterior. Não tem um conhecimento de índice. É só isso mesmo. O que você tem que tomar cuidado também é o seguinte: se a cabeça é nula, então não tem que verificar o anterior dela, é só isso. Então o início recebe x e x anterior é nulo. Pronto. Passo a passo é assim, ó. X ponto próximo recebe a cabeça. Se cabeça diferente de nulo, cabeça ponto anterior recebe x. E cabeça recebe x. E x ponto anterior é igual a nulo. Não escapa disso. Se você quiser ver aqui, é só olhar aqui, ó. X ponto próximo recebe a cabeça, se você quiser se inserir, pois vai inserir 25. Então, x é esse nó com 25. Então, ele no campo próximo recebe a cabeça, que é o 9. Como é diferente de nulo, a cabeça, que é o 9 no campo anterior, recebe o 25. Tá certo? A cabeça recebe 25. E o x, que é esse nó com o 25, no campo anterior recebe nulo. Não vai escapar disso.
Remover. Bom, remover da cabeça só tem que tomar cuidado se é. Ou não é nem remover da cabeça. Remover um elemento da lista em qualquer posição, vocês têm que tomar cuidado se e tem um anterior e se tem um próximo. É isso. Então, eu vou primeiro olhar as linhas 1 a 3, depois 6 a 8. Por quê? Porque elas cuidam do anterior de x e do próximo de x. Depois a gente olha as linhas 3 a 5, pode ser? De 1 a 3. Se x tem um anterior, ou seja, se x ponto anterior diferente de nulo, vocês têm que ver, olha, o próximo de x anterior recebe o próximo de x. Linhas 1 a 3, vamos com calma. Dúvidas nesse trecho? Nesse trecho. Ok. Vamos imaginar o seguinte. Se x tem um anterior, vamos guardar esse anterior no temporário. Chamar ele de anterior. Então, ou melhor dizendo, de prévio. Prévio igual a x ponto anterior. Deixa eu abrir aqui um TXT, tá? Eu vou abrir um TXT e deixa eu ver se eu consigo ajudar melhor se eu fizer isso num TXT mais do que num... Se. Chegou alguém, pera um pouquinho. Bom dia, Jean. Deixa eu então fazer essas linhas assim. Fica mais claro assim? Lista não. Lista duplamente encadeada não é lista de lista. Significa dizer que eu tenho duas amarrações, tá, Irla? Eu amarro no sentido de eu tenho um elemento indo para o próximo e eu tenho o amarramento voltando para o anterior. Tá certo? Imagine uma playlist. Eu tenho um botão de ir para o próximo e eu tenho um botão de voltar para o anterior. Tá bom assim, Irla? Tá certo? E a gente vai transformar ela no tipo uma playlist mesmo. Daqui para o fim da aula a gente vai poder inserir no meio. Ela é a estrutura perfeita para fazer playlist. Tá certo? Ela não é lista de lista, ela é uma lista que tem uma amarração dupla. Adiante e voltando. Deixa eu botar aqui a presença do Jean, já que ele chegou aqui agora, né? Jean. Pronto. Esse pseudocódigo que eu fiz aqui no TXT ficou mais claro? O que estava acontecendo no slide? Muito, pronto.
Então, deixa eu fazer a mesma coisa com o outro si. Então, se ele tem um próximo, fica mais fácil? Pronto. Curiosamente, as linguagens Java aceitam aquela outra forma que está escrita. Eu sei o que você quer dizer. Mas vocês vão encontrar o código da outra forma também. Fiquem avisados. Não que eu queira botar o outro código da outra forma, mas é comum as pessoas escreverem código daquela outra forma. Tá? Então, não sou eu, na vida profissional de vocês, se acostumem também a ler outra forma. É frequente a gente encontrar código para debugar naquele outro formato. Certo? E Java aceita, viu? Java aceita de boa aquilo dali. É um excelente começo, eu concordo com você, Brenda. Bom, mas então, já que a gente entenderam aquilo dali, vamos voltar para o slide. Tá? Até porque, se vocês entenderam, vocês podem entender isso aqui também. Agora dá para a cabeça dá para traduzir esse pseudocódigo, não dá não, Brenner? Irla, Elielton, já dá para ligar o dicionário mental assim e traduzir esse código, né? Tá certo? Então vocês podem remover um nó de qualquer posição da lista duplamente encadeada dessa maneira. Que era que normalmente eu faço em sala passo a passo também. Tá? O que acontece é o seguinte: alguém achou, quando isso aqui surgiu, que estava muito complicado. Não sei se vocês concordam com a pessoa, mas alguém achou que estava muito complicado. Então acharam uma maneira de simplificar as coisas, né? Espera um pouquinho. Aí, qual foi a ideia que acharam? Primeiro vamos entender que eles acharam complicado. O que eles não gostaram? Eu fico o tempo todo testando contra o nulo. Não, as pessoas às vezes não gostam. Na verdade, eu vou lhe dizer que eles não gostaram. Eles não gostaram do fato de ter 8 linhas nesse código. Eles queriam eles querem enxugar mesmo. Então eles não queriam 8 linhas e eles não queriam ter que ficar testando contra o nulo direto. Então, qual foi a ideia que eles tiveram? Olha, povo de TI, não só de TI, de computação é assim, né? Povo de computação, se puder resolver com uma linha de código, para que gastar 30? Resolve com uma só. Não é mesmo? Bom, então o que eles imaginaram? A solução foi o seguinte. A solução é chamada de vigia ou sentinela. Certo? O que o vigia ou sentinela faz? Ele vai guardar ou o início ou o final da fila, ou os dois.
certo? Toda vez que eu encontrar uma vigia, ou eu encontrei o início, ou eu encontrei o final da fila, tá certo? E com isso eu vou simplificar de sobremaneira o código. Mas o que é esse vigia? O que é esse sentinela? Nada mais é do que um nó. O mesmo tipo de nó que nós vimos em list empilling com lista encadeada. Tá certo? É um nó. Só que ele não vai guardar nenhum dado. Ele só serve para marcar o início também. Pode ficar circular. Posso ficar circular ou posso deixar dois vigias, um marcando o início e um marcando o fim da fila. Tá, Brenda? Temos essas duas opções. Tá? A circular é bonitinha também. Então, deixa eu passar aqui. Listas encadeadas com sentinelas. Pronto. Isso aqui é a sentinela. É um nó da lista duplamente encadeada, só que ela não guarda nenhum dado, ou se guardar um dado, é um dado que tem. Pronto, eu posso fazer ela circular com uma sentinela só, ou eu posso fazer ela sem se circular, com duas sentinelas. Uma marcando o início e uma marcando o final. Tá bom, Brenner? Eu tenho pelo menos essas duas outras formas de fazer. Tá bom? E a gente vai ver um pouco das duas. Tá certo? Mas vamos devagarzinho, uma coisa de cada vez. Não vamos pegar no acelerador ainda não. Ainda não é hora não. Então, olha essa imagem. Isso aqui é o nó, a representação de um nó na lista duplamente circular. Só que, se vocês, diferente das imagens anteriores que nós vimos aqui, não tem nenhum dado guardado. Certo? Só que observem, o anterior dele é ele mesmo e o próximo dele é ele mesmo. Estão vendo? Pronto. Se eu inicializar uma lista circular desse jeito, e eu guardando esse nó como um dado membro da minha lista duplamente encadeada, eu consigo simplificar tanto o meu código de inserção quanto o meu código de remoção. Tá certo? E aí tudo fica muito mais simples, ou mais compacto. Tá certo? Mesmo que isso signifique, de vez em quando, um comprimido para dor de cabeça para os novatos que estão entrando no mundo da lista duplamente circular. Vocês. Mas não se preocupe, nada que uma variável temporária não salve. Não precisa ainda de comprimido neosaldina aqui não, viu? Tá? Então, o que acontece? O campo anterior do vigia, da sentinela, ela vai ser sempre marcar na lista circular o último elemento da lista. E o campo próximo da vigia, o primeiro. Tá bom? Que silêncio retumbante no chat e no microfone. Tem alguém acompanhando? Sim, obrigado, obrigado. É bom saber, é bom saber. Tá? Então, o próximo da vigia marca o primeiro elemento da lista. E o anterior da vigia, da sentinela, marca o último da lista. Certo? E vai ser sempre assim, então eu vou ter acesso rápido, tanto para inserir no começo, quanto para inserir no final da lista. Certo? Tanto é que, olha aqui como é que fica o meu código de remover. Ficou só duas linhas. Tá certo? Deixa eu já preparar meu documento TXT aqui, que eu já estou vendo que vocês vão querer uma versão mais amigável, né? Quem quer uma versão mais amigável, se manifesta no chat ou via voz. Pronto. Eu. Pronto. Olha.
Ok. Vou escrever a versão não amigável. Depois eu escrevo a versão amigável, tá? Quem entendeu a versão amigável? Ficou mais claro, né? Nada como duas variáveis temporárias para deixar tudo mais leve, né? Tá? Mas as linhas 1 e 2 são aceitas em Java, só por curiosidade, viu? Java engole aquilo ali com uma facilidade, parece que nem água. Alguém não entendeu? A gente escreve de outra forma também, viu? A gente tenta e explica de novo. Tá bom? Isso aqui a versão amigável é melhor para escrever e lembrar, né? Eu concordo. Mas é só isso que tem que fazer. Bem melhor para estudar também. Eu aceito, não tenho problema nenhum com isso, tá? Como eu disse, só não estranho se vocês encontrar a linha 1 e a linha 2 na sua vida também. Elas são comuns no mundo da programação, tá? Não se confinem ao mundo amigável que a gente cria entre nós, tá? O mundo da programação também, essas linha 1 e linha 2 são consideradas amigáveis também. É só isso que eu me preocupo. Porque senão vocês ficam tudo no amigável comigo e tem que lembrar que tem um mundo lá fora que também quer ser amigável com vocês, tá? Vocês precisam falar a língua dele também. É só isso que eu quero. Vocês não esqueçam que o mundo lá fora também é amigável para vocês. É só se lembrar que a língua dele é só um pouquinho diferente. Mãe Aila, tá bom, calma. Não se esqueça que tá tudo bem. Bom, mas tranquilo com esse remover, então, né? Entendido? Bom, vamos voltar para os slides. Ok, para buscar. A coisa é quase a mesma coisa, só que em vez de você parar com o nulo, você vai parar quando encontrar a sentinela. Tá bom? Ou você para quando achar o seu dado, ou você para quando você encontrar a sentinela. Mas a lógica é o mesmo. Enquanto x não for a sentinela e x não for o dado que você quer, x vai para o próximo. E tudo funciona igual. Inserir, olha, outra simplificação. Quer inserir no começo? Próximo de x é o próximo da sentinela.
Sentinela, próximo ponto anterior. Tá complicado? Pega tudo antes desse anterior e joga no temporário. Início da lista, ponto anterior, recebe X. Sentinela, ponto próximo, recebe X. No anterior de X é sentinela. Também se resolve. Querem que eu faça em TXT? É o que a gente faz, não tem problema. Faz o pseudocódigozinho aqui rapidinho. Faço? Vamos lá. Opa, fechei aqui. Ok? O que acontece? O próximo de X como eu estou inserindo no início, é o início da lista, que é o próximo da sentinela. Tá? Então, eu guardo o antigo início, que é o próximo da sentinela. Como ele é antigo início, eu tenho que dizer que o anterior dele agora é X. Tá? E eu aviso para a sentinela, olha, seu início agora da lista é X. E eu digo X, o seu anterior agora é sentinela. Tá bom? Não entendeu o número 1? É porque X está entrando no começo, então ele tem que apontar para o início da lista, que é o próximo da sentinela. Tá bom, Brenner? Sim, a sentinela marca o início e o fim. Nessa lista circular, a sentinela marca o início e o fim da lista. O próximo da sentinela é o início da lista. Tá certo? Ila entendeu, você entendeu? Exatamente. O sentinela não deve guardar nenhum dado. Ele marca o início e o fim. Tá bom? Vamos para os slides. E era isso que tinha nos slides. Então, vamos dar... Exatamente, Irla, só a marcação. Vamos dar 10 minutinhos e a gente vê um código de lista duplamente encadeado com 2 sentinelas. Não vai ser circular. Exatamente. Por isso que o nome é sentinela, é só uma marcação, é um vigia. Tá? Em vez de usar o nulo, a gente usa a marcação que nós mesmos criamos. Em vez de uma marcação que vem da linguagem. Tá? Vamos dar 10 minutinhos, de 11 horas a gente retorna, tá?
para continuar, mas dessa vez a gente vai olhar o código em Java. Tá bom assim? Voltamos às 11? Esticar as pernas, beber água. Tá bom? É breve.